Salve, internautas! Sejam bem-vindos a mais um podcast do Ibra, o nosso Ibra Talks. Esse podcast está sendo gravado. No futuro, nós teremos podcasts ao vivo, mas no momento não dá para vocês participarem ao mesmo tempo que a gente está conversando, mas vocês podem participar de outra maneira. Como é que vocês podem participar? Vocês vão poder participar dando like, se inscrevendo no nosso canal, compartilhando, ativando o sininho. Tudo isso ajuda muito o nosso canal a crescer. Hoje comigo vai estar aqui a Thaís Nishikata. Olá, tudo pessoal. bom, Thaís? Tudo bem, Cid? Tudo jóia. E eu queria falar um pouco do nosso patrocinador. Nosso patrocinador aqui é a Editora Vilese. A Editora Vilese, ela tem diversos livros. Eu trouxe alguns livros aqui para mostrar para vocês. Tem o Desperte a Sua Consciência. A gente tem o livro Os Animais e as Constelações Familiares. Ops, bati no microfone aqui. Também o livro A Sombra da Alma. Os Sete Mundos e o livro que é o nosso xodó, né? Que a editora fez pra gente, que é o Reabilitação Animal, Fisioterapia e Acupuntura Veterinária, que é o livro do Ibra. E quem que vai conversar hoje com a gente? A Camila Marques. Seja bem-vinda, Camila Marques. Obrigada, gente. Tudo muito bom? obrigada, muito honrada. Camila, como eu sei que você ainda não tem o livro A Sombra da Alma, isso daqui é um presente da Editora Vilese para você. Obrigada, gratidão, gente. Adorei. Muito bom. E aí, Camila, tudo bom com você? Tudo bem. Muito Legal. feliz de estar aqui nesse novo projeto do Ibra, que tem tudo para dar certo e que vai trazer, com certeza, temas e pessoas muito especiais. Então, muito obrigada. Imagina, a gente que agradece. Agradece Né? a sua presença. Legal. Eu queria falar um pouco de você, né? Que você tem, eu acompanho você no Instagram, eu vejo toda hora, você também coloca coisa que não acaba mais, né? Acho que é uma das mais ativas que eu vejo Ativa nas pra redes. caramba. Nem Instagram, eu né? consigo me acompanhar. Sempre tem conteúdo novo da Camila, gente. Sempre. E Sempre. você está falando sobre o que lá no Instagram? Então, hoje a minha carreira Eu tá... sei o que ela está falando, tá, gente? Eu estou perguntando, porque Ele eu sabe. acompanho. Não, eu tenho uma carreira dividida e integrada. Eu comecei com as medicinas integrativas, desde a faculdade floral, reiki, tudo. E em 2016, quando eu terminei o mestrado, eu comecei a perceber que na hora que eu estava atendendo com acupuntura, o humano de estimação começava a desabafar. Mano de estimação, Essa é boa, adorei. mas- E ele desabafava de chorar. Desde coisas que ele não estava legal em relacionamento. E aí, o que eu percebi? Percebi que a nossa faculdade de veterinária não tem nenhuma questão de saúde mental. E como que eu ia falar? Às vezes eu chorava junto, às vezes eu abraçava. E aí eu comecei na minha carreira a desdobrar para poder entender e ser verdadeira com o meu trabalho. Em 2016, então, eu entrei na Unifesp e fiz cuidados integrativos, uma especialização. Depois eu fui para psicanálise. Depois, agora, eu estou terminando a psicologia transpessoal. Então, hoje eu trabalho com a família multiespécie, mas não por fazer um curso de um final de semana. Não, eu tenho dedicado 6 anos da minha graduação para poder entender a maravilha que é a nossa mente e entender como que a nossa mente pode, de alguma forma, ter relação com as doenças dos animais. Então, basicamente, é isso que eu faço hoje. Mas você atende clinicamente? Ah, não. Hoje eu estou especialmente na área integrativa. Então, hoje eu uso os animais, eu atendo com acupuntura, reiki, floral. E os humanos, eu sou psicanalista. Certo. Então, eu atendo como psicoterapeuta. Hoje eu tento fazer um atendimento integrado, em que eu uno e integro todas as terapias integrativas com análise, com esse embasamento de poder entender com profundidade uma depressão, uma ansiedade, às vezes até um burnout, que tem muito na veterinária. Então, hoje eu estou atendendo tanto a família multiespécie, o cão e o animal humano, quanto só o animal humano e além das outras coisas que eu vou fazendo. Então, no Instagram, quando você pergunta, eu tenho 2 contas, uma que é específica da veterinária e a outra que eu estou a serviço da humanidade, fazendo um trabalho
de conscientização, de despertar. Então, basicamente é isso. Legal. No final, a gente vai colocar, vou te perguntar, né, as contas no Instagram, e a gente vai colocar isso na descrição para o pessoal poder ter contato com você. Sim. Né? Mas, assim, o teu dia é todo para isso. Todo. Você na não realidade, tem outra atividade, é essa atividade. Na realidade, a minha vida é tudo para isso. Atualmente, atualmente eu tô full em auxílio. Depois da pandemia, engraçado, não sei se ninguém como eu veio aqui, mas quando entrou a pandemia, eu fiquei 3 dias muito mal. Chegou, foi anunciada, toda a minha agenda do ano foi cancelada. Nossa. E aí eu fiquei 3 dias mal, no sofá, de pijama. E no 3º dia eu sonhei. E aí eu sonhei que eu tinha algo que eu tinha que fazer. E foi nesse sonho que me trouxe a reunião do grupo do Reiki para fazer os trabalhos de envio de Reiki online. Foi aí que eu fundei a telemedicina. Foi aí que eu percebi o quanto eu poderia ajudar. Possibilidades. Então, hoje... Gente, lembrei do Cláudio Pipoca Doce no começo da pandemia. Lembra? No primeiro podcast. Entrou a pandemia e o Cláudio ficou em casa comendo pipoca doce. Não, e eu sou ativa. Então, eu venho de um pai. O meu pai é workaholic total. Meu pai ele tem uma revista de aquarismo. Sim, nunca tinha final de semana. Gente, inclusive, no final você tem que falar dessa revista pra gente colocar na descrição, porque é muito legal. Você trouxe algumas pra gente, uma época, e eu fui, como é que fala? Aquarista? Não? Aquarista. Eu tive 150 aquários. Olha lá, então gosta. Assim, eu sempre falo que, pra quem não sabe, né, pra quem não conhece, a Camila é veterinária, né? Veterinária. Isso é. Eu não falei isso. Falou. É que você falou que eu não terminei a graduação, você não falou em quê? Eu sou veterinária, sou da primeira turma de acupuntura do IBRA. Sim. Muito importante. É uma das primeiras professoras que foi. Depois eu vou contar uma historinha. Vai contar uma historinha. Sim, gente, Camila deu aula pra mim, né? Dei aula pra todo mundo. Então, e continuo firme e forte, fiel no IBRA, depois de não sei quantos anos. Nossa. Não, faz pouco tempo. Então não vou falar isso, senão a gente é velho, tem essa cara. Eu tô fazer uns 8 anos no IBRA, a Camila tá, deve estar o quê? Uns 12, 15? Desde a primeira turma, acho que de 2007. A primeira turma. Eu fui da primeira turma. De acupuntura. E aí eu já entrei na segunda como professora. Mas Nossa, você tava na graduação. Então, que eu falo que veterinário não é bom da cabeça, né? E que a gente estuda 5 anos no mínimo, né? É o básico, para cuidar de outra espécie que nem é a nossa. Sim. E aí eu já era louco, porque tinha uns 150 aquários. Eu fico imaginando hoje. O que passava na cabeça da minha mãe. Porque era na casa da minha mãe, era um quarto só de aquário. Ela adorava. Meu Deus. Mas o aquarismo, ele não dá tanto trabalho. Mas o meu pai, olhando meu pai não tem essa coisa, é trabalhar por amor. Sim. Então, e hoje em dia tá tão louco na minha vida que se eu vou assistir um filme, é sobre alguma coisa que eu tô trabalhando. Eu acredito em sincronia, não acredito em acaso. Então, o tempo todo. Mas isso não pode te trazer um burnout, não? Depende muito, porque eu sou terapeutizada. Então, eu faço análise, eu faço um acompanhamento com arte terapia. Você tem os seus terapeutas. Eu tenho os meus também. terapeutas. Pode dar o burnout se, por exemplo, você vai full e não cuida da sua saúde mental, da sua saúde física, não se alimenta. Sim. Então, hoje eu tento trabalhar toda essa questão, mas parece presunção, mas é verdade. Eu sinto que eu estou a serviço da humanidade. É uma coisa que, quando eu estou desistindo, porque é todo dia. Quando eu estou desistindo, vem uma pessoa que vira, Camila, você salvou minha vida. Camila, eu ia acabar com a minha vida. É assim, a internet está assim. E normalmente, como eu sou noturna, os meus trabalhos são à noite. Que é exatamente quando a pessoa está na cama lá chorando, mexendo no celular. E quem é que me trouxe isso? Foram os animais. Então, hoje eu tô nessa carreira de desenvolvimento humano, me usando como exemplo de transformação e, claro, seguindo e deixando as pessoas pensarem. Porque eu não quero nada dessa coisa de guru, esses estereótipos. Eu morro. Mas é fazer a pessoa pensar. Pro outro a responsabilidade de você se cuidar, né? Como se o guru tivesse a responsabilidade por você, né? É fácil assim. Mas é que a maioria das pessoas hoje, ela quer terceirizar o que tá acontecendo. Exato. Então, eu tô nessa fase por causa do meu chefe, por conta do meu pai. E não é dele. Do outro. E aí que tá. E aí, dependendo de quem é a pessoa, que hoje a gente tem muitos masters, mentores e gurus, ele vai passar uma receita de bolo e ele vai vender aquilo. A pessoa tá vulnerável, ela vai comprar. Significa que aquilo causou um impacto e uma mudança real? Não. Por isso que o meu trabalho é de muita responsabilidade. Eu me uso
como exemplo. Porque eu nunca quero ser hipócrita a ponto de comprar um livro e falar sobre aquilo. Não, eu estudo muito e a gente não para. Então, pessoal que faz faculdade, queridões. Assim. Eu falo, assim, é que você vai pelo caminho que, na verdade, o teu trabalho, ele é... Não vou falar que é um hobby, porque eu estaria diminuindo o seu trabalho. Mas, assim, ele funciona para você como um hobby. Sim. Assim, que você gosta muito do que está fazendo, né? Mas eu falo assim, que principalmente o veterinário, ele tem que ter um hobby. Com certeza. Tem que ter um hobby. E o meu, por exemplo, é escrever. Esse livro, A Sombra da Alma e tal. E você falou da história, né? De que acontece alguma coisa. Eu vou contar uma historinha que você vai se arrepiar. Eu estava revoltado, porque assim, eu escrevo, mas assim, não é meu hobby, tudo, né? E o brasileiro lê pouco. Sim. Lê muito pouco. E principalmente o veterinário, lê muito pouco. E aí eu estava com um livro pronto para publicar na Amazon, estava prontinho já, todo feito em e-book, tudo pronto. Eu olhei para o computador e falei, eu não vou publicar porra nenhuma. Eu falei bem assim, não vou publicar nada, eu vou parar de escrever, vou parar não quero mais acontece. saber. Falei, não quero mais saber, eu fiquei revoltado. Não vou mais escrever, para que eu estou escrevendo? O pessoal não está ligando, né? Aí eu peguei e na Amazon você abre abre a Amazon lá e aparece os livros vendidos. Eu tinha aberto fazia 10 minutos, não tinha nenhum, por isso que eu fiquei revoltado. Aí eu abri de novo, tinha vendido 3 livros. Olha. Um de cada dos que estão lá. E você sabe que o eu falei, que o eu 3... tenho que escrever. Não, mas a tríade, ela tem uma razão muito forte. Porque ela tem a ver no catolicismo com a Santíssima Trindade, Pai, Mãe e Filho. E tem a ver com a nossa chama trina. Significa, olha que loucura no nosso podcast, mas significa que o que você fez tinha a presença do amor, na chama rosa, tinha a presença da força na chama azul e tinha a sabedoria na chama dourada. Então, o 3, a tríade, é um ótimo número para começar e é um recado da espiritualidade para você dizendo, não desista. Nossa, eu não fazia nem ideia. Eu tô Caramba, contando para gente, ela. olha. Não fazia nem ideia. Não aqui. desista. Gente, E ainda foram 3, exatamente 3. E o 3. Eu posso confessar uma coisa que poucas pessoas sabem, né? Eu tenho um hobby também, né, gente? O meu hobby, gente, é fazer amigurumi. Olha lá. Até depois eu tenho um que Eu quero ver explica os isso para quem bichinhos não... de crochê. Eu faço bichinhos de crochê. Sim. Então eu fico lá crochetando Tá. e fazendo os bichinhos. Eu gosto deles pequenininhos, pra fazer tipo chaveiro, né? Uhum. Então eu tenho um chaveiro lá. Meu chaveiro é uma pokebola. Ah, eu quero, já faz pra mim. Com certeza. Não, o meu é desenho. Eu sou arte terapeuta, legal. então eu pinto. Eu pinto e também escrevo por conta de papai. Então eu faço uns poemas, algumas coisas assim mais motivacionais. Eu tô na área motivacional. Então... O seu pai faz assim também, a parte artística também escrita. Meu pai é ali, escritor. Então ele é escritor. E isso legal. veio dele. Então, qual que eu nem diria... Poderia ser um hobby? Poderia, mas sabe o que eu sinto? É vocação. Porque é diferente aquela pessoa que nasce sem talento e vai estudar e adquire aquele talento. E tem pessoas que nascem com uma vocação. Qual a vocação? A vocação a gente não sente que está trabalhando. Então, você vai lá e você entrega seu coração. E, às vezes, o pagamento maior não é quanto tem na sua conta, mas é o sorriso. E você vê aquela família agradecida, aquele animal andando. Não que a gente tenha que isentado. Não, todo mundo precisa de dinheiro. Mas a questão do porquê que você faz. E faz com excelência. Total. Legal que foi o que a Yolanda falou no podcast passado. O podcast passado foi exatamente sobre isso, que ela trabalha como palhaça, né? Em festa. Então! E faz com muito amor, e por isso faz com excelência. Sim. Mas esse negócio de palhaça, o que aconteceu? Eu tenho minha conta, e aí no Instagram, eu abro umas caixinhas. Então, desabafe aqui. E aí as pessoas começaram a levar a sério o desabafe aqui. E falar coisas sérias. De meu marido me traiu, minha mãe morreu, sabe? Sérias. E aí eu falei, como que eu vou responder? Aí eu criei uma personagem, eu peguei um filtro do Instagram, dei um nome, Doutora Traquina, e ela que responde. Ah, é aquela que... bocuda, e fala isso. Por que eu crio? Eu sou eu gosto de arte, então nos meus trabalhos... Aquela voz faz parte do filtro. Faz parte do filtro. Por quê? Porque eu não tinha como responder alguém que fala que quer acabar com a própria vida, isso fala mesmo, gente, não é mentira.
de forma, ai, Sidney, então não faça. Não dá. A pessoa não tá aberta assim. Então eu usei um humor, algo pra pensar, tirei um pouco sarro e deu super certo. Então, todo dia eu faço um novo vídeo, mas é aquela coisa. Que horas que você faz? Eu criei como um hábito. Hoje, as redes sociais, a gente sabe que dificilmente vão te dar um retorno financeiro ao nível de... A não ser que você invista, impulsione. Mas o retorno, nesse sentido, é muito grande. Nossa, mas é um serviço. Então, eu tenho um trabalho da Camila, como professora, como terapeuta, como acupunturista. E também tenho um trabalho nas redes sociais, que é diário. E nem eu mesma me acompanho, inclusive. Não, gente, é muita coisa. É muita coisa. Sim, mas aí você vê o peso da parte, realmente, a parte pesada desse trabalho que ela leva como um hobby, realmente é uma coisa que ela faz com paixão, mas que tem um lado também dark ali, que você tem que tá firme ali, forte, né? Eu criei um projeto que chama Projeto Acolher. Então, ele foi terça-feira, 23h03, no Instagram. Ele foi pro 33, que eu sou da continuidade. Então, eu fiz o 33. E nesse projeto, eu trago um tema e abro para as pessoas falarem. Então, o tema agora é, vamos rever 2022, como foi o seu ano. Então, eu faço uma introdução lá de 5 minutos e faço as pessoas falarem. Vocês não têm dimensão de como as pessoas trazem a necessidade de escrever o que está acontecendo. Porque a nossa sociedade não está acostumada a viver a dor, a falar das coisas ruins. Se você fala para alguém que tá ruim, a pessoa fala, ai, você tem tudo, por que você tá chorando? Mas é só por isso? Não. Você abre o Instagram, é só coisa boa. Só coisa boa, eu queria morar no Instagram. Sim. É um país bonito, paralelo, né? Mas aí, é tudo país bonito. E aí, por isso que eu acabei vindo, até por conta da minha própria dor. Então, eu sofri um relacionamento abusivo, eu vivenciei um divórcio muito dolorido, e isso fez com que, graças a Deus, eu tive esse ex-marido que me apresentou a psicanálise e fez essa transição de carreira, que não quer dizer que eu não seja veterinária, mas hoje eu uno os dois para atender com empoderamento mesmo a multiespécie. Foi um despertar. Porque hoje a gente tem vários cursos mais curtos para atender. Não, eu fiz cursos longos e eu tô estudando e nunca mais vou parar. Amém. Não para. Não tem como parar. Uma vez que acostumou. Isso bastante. Acho que a maioria dos nossos convidados fala exatamente sobre isso, né? Não vai parar nunca. Não para, não tem como parar. E não tem como mesmo. O próprio Cláudio comentou, né, no nosso primeiro podcast, que 2 anos é o nosso prazo hoje, atual, de desatualização. De conhecimento, Então, 2 anos precisa se reciclar. Estourando 2 anos, mas a gente não para. Na verdade, a gente recicla todo dia. Continuamente. Né, Não, e aí as pessoas perguntam pra mim, mas você gosta de gravar? Porque eu tenho as webséries no YouTube, todo dia eu tenho alguma coisa. Toda vez que eu entro pouco no Instagram, mas toda vez que eu entro no Instagram, a Cá tá ao vivo. Todo dia, ao vivo, porque eu criei uma rotina. Você gosta de gravar? Não. Não é uma coisa que eu gosto de gravar. Falar assim, olha, hoje eu vou vir aqui e vou gravar. Não, mas é um serviço. E eu sei, e é engraçado, porque se uma pessoa curtir e foi impactada além de mim mesma, já cumpri minha missão. Então, é muito forte. Eu falo exatamente isso. Por exemplo, eu dou aquela aula de empreendedorismo, né? Eu falo, gente, aqui a gente tá em 30, por exemplo. Se um de vocês daqui a 10 anos falar para mim, olha, aquela aula me serviu muito, por isso que hoje eu sou assim, eu vou falar, valeu a pena. Sim. Valeu a pena. Uma pessoa, valeu a pena. Sim. Então, que você mudou. Se uma pessoa assistir esse podcast e falar, nossa, a Camila é maluca, mas ela falou, tá bom. É isso que é interessante, porque a gente esconde as nossas vulnerabilidades falando que a gente precisa ser forte. E quem é que me mostra? O animal. O animal é engraçado, quando eu tô na casa e eu começo a fazer meu acolhimento da família, ele para e fica olhando pra mim, tipo assim, continua. Então, é a missão que eu vim. E, é claro, eu trabalho com a espiritualidade integrativa, então tudo isso. A gente fala que lembra que as aulas da CAS presenciais viram sessões de terapia Todas. em grupo. Todas. Os alunos amam, assim, é um descarregar, né? Então, eles veem todo aquele processo de avalanche de aprendizado, conhecimento, muito conteúdo. Sim. Chega mais pro final do curso, quando eles estão ali com TCC para entregar, trabalho, seminário, aí vem a Camila, aí dá aquela... Sim. É um respirar deles, assim, eles adoram, eu adoro também. Tô lembrando de uma vez o povo andando na rua descalço. Foi
É verdade. Fazendo a meditação no curso da Dani, na Ativa, foi, ali, né? Olha. E adoraram, porque o que acontece? A gente vai passando e não tá no momento presente. Principalmente a gente que é multitarefa, então eu fiz uma meditação ativa, é real isso, é verdade. Que os alunos tinham, a gente fez 3 meditações. Uma em sala, e a ativa é o quê? Você andar por, acho que era 15 minutos. E aí quem queria pôr o pé no chão, e isso muda a vida. Sim. Foge completamente do padrão que a gente está acostumado de aula de graduação, de pós-graduação. E é um grande diferencial. Que aula de graduação, pós-graduação, por melhor que ela seja, ela é chata. É sacal. Por melhor assim, pode ser a melhor do mundo. É uma avalanche, eu falo isso, eu sou professor, mas eu sei que a aula é chata. Assim, a gente faz o máximo para ser menos chata. Isso. Mas você está estudando lá, é legal, você está aprendendo, tal, mas assim, você é obrigado a ficar parado, obrigado a ficar vendo. Sim. Então, você está com muita obrigação. Mas você sabe que a primeira aula que eu dei no Ibra, com a Roberta, da Computura, eu terminei a aula, eu liguei pra Rô e falei, Rô, não sirvo pra isso. Não dá. Você abre a aula, todas as câmeras fechadas. Aí você fica no monólogo. A primeira aula online. Online. Aí eu falei, não dá. Rô, não dá. E aí a Roberta deu risada de mim, porque tava todo mundo se adaptando. A gente era presencial. Adaptação. Foi. Só que aí as próximas eu fui melhorando, tanto que na última que a Thaís estava, eu pus até Glória Groove na aula. Eu amei aquela aula, gente. De cromoterapia. Eu ali assistindo, eu tirei o fone, né? Falei, vou deixar aberto, né, o áudio. E aí tava em casa e de repente começa uma sonzeira, Glória Groove. Caraca! Porque a gente tem que atualizar e precisa achar uma forma diferente. Aparecer. Eu falei, o que tá acontecendo? E aí, nas minhas, particularmente, eu chego no final do curso. As minhas, os alunos abrem a câmera, às vezes, pela primeira vez. Porque é uma exigência, eu mando antes, câmeras abertas. Não pode falar e todo mundo fala. Mas foi uma coisa que eu fui adquirindo, porque não é uma coisa muito que eu gosto. Mas hoje não tem como fugir, online é. Não tem como fugir, os alunos não querem mais a presencial. Quer dizer, eles querem presencial uma parte do curso. Isso. Mas eles querem a parte teórica, eles querem em casa. É melhor para o aluno, é bem melhor para o aluno. Expande. Você consegue chegar para o Brasil todo. Sim, a gente tinha o nosso público. No mundo, né? O público do Ibra era o pessoal mais novo, o pessoal que acabou de se formar. Porque esse pessoal, eles têm como vir até aqui, porque a gente está em São Paulo e tal. E a gente não tinha muito o profissional mais antigo. Porque o profissional mais antigo, ele está trabalhando para viver. E deixar, né? Exato. E agora não. Agora a gente tem o profissional que é, por exemplo, você pega a gente que está formada há 10, 20, 30 anos fazendo curso com a gente. Sim. Então mudou. Pessoas de outros países. De outros países também. Isso é muito legal, porque não tem como. Mas a gente teve que se virar. Eu fui resistente. A gente entrou na pandemia em 2020. Foi 2018. Falaram, vamos dar curso online. Eu falei, que online? Pra quê? Eu sou de São Bernardo. Pra quê? Eu gosto de calor humano, mas eu consegui trazer. Eu consegui transpor. Tanto que as minhas práticas eu faço eles fazerem a agulha, mas vira tudo terapia. Isso, tanto que uma coisa que acontece comigo, que eu já levei várias broncas, é que eu nunca termino no horário. Passa do horário, sim. Passa do horário? Todas as vezes. Por quê? Os alunos falam. E aí deixar o aluno falar, né? Já que ele tá ali, se abrindo, né? Não, essas da noite, por exemplo. Gente, eu amo dar aula e eu tô ali. Que é até às 11. Isso. Que dia que eu terminei às 11 ou 10h30? Nunca. Coitado dos monitores. Nunca. Você monitora ela? Nunca. Não, mas os monitores entram no bololô junto. Isso, eu entro no bololô também. Então. Porque aí tem choro, então é uma coisa que é acolher. E isso aconteceu porque quando eu vi a pessoa chorando na mesa, e eu era acupunturista, veterinária, integrativa, isso me trouxe um senso de responsabilidade. O que eu vou fazer? Como que eu vou acolher? E outra, nós sabemos, eu pelo menos acredito que nada é por acaso. O que a pessoa está falando é da sua própria questão. Como é que você vai acolher uma pessoa que está chorando? Porque, no caso, eu contei para vocês, não escondo do meu divórcio, de como foi. Como é que eu vou acolher alguém que o marido acabou de ir embora, eu estando assim interna? Eu falei, gente... Nossa, E isso foi uma exigência da pós da Unifesp. A Unifesp eu entrei, acho que depois do mestrado, 2016. E aí eles falaram, todos os alunos precisam fazer terapia. Ou com psicólogo ou com psicanalista. E aí eu ainda achava que terapia era coisa de louco.
Falei, não, mas não preciso. Imagina. E hoje, eu trabalho com isso e hoje, semanalmente, eu faço as minhas sessões. Então, é muito importante. Vou te falar de uma experiência... Ai, desculpa. Não, pode falar, pode falar. Eu vou falar de uma experiência minha própria com a Camila. A Camila me ajudou bastante, né? Foi um dos pontos que me ajudou quando eu perdi meu pai. Então, foi naquele momento pré-pandemia ainda. Foi no final de 2019. Ela veio dar uma aula aqui, você lembra, Cá? Foi logo depois. Eu tinha acabado de perder o meu pai. Finalzinho do ano, né? Comecinho do ano seguinte, né? Um pouquinho antes da pandemia entrar ali. E eu tava bem abalada ainda, né? A gente sentou ali no fundo, no quintal ali da fisioterapia, conversamos. A Cá me passou um floral. E eu vou dizer pra você que me ajudou muito, que agradeço demais, viu? Olha que me legal. ajudou também. Então, você vê que ajuda tanto o tutor... Não posso falar essas coisas que me emocionam. Eu ajudo o tutor, ajuda os colegas, ajuda todo mundo nesse sentido, Mas né? você sabe que hoje, eu percebo que eu nunca tô no lugar errado. Sempre eu vou por algum lugar. E eu assumi essa postura de curadora, que é o que eu vim fazer, de alguma forma. Eu começo comigo. Tem até uma lenda do Kiron, que é o curador ferido. Não sei se vocês já ouviram. Não. Então, Kiron, ele é uma lenda antiga, mas que diz que era um homem e que levou uma flechada. E a flechada ele não conseguia tirar dele. E aí, o que ele fazia? Ele usava aquela dor para ajudar e curar os outros, que foi o que aconteceu comigo. Então, hoje, eu dedico a minha vida a esse serviço. Posso ter um burnout? Posso, se eu me perder. No sentido de não comer direito. E eu confesso para vocês que eu preciso me policiar, porque senão a gente vai no fluxo. Mas aí, socializar. Mas aí tem coisas, quando você tá nessa vertente, que não fazem mais sentido. Ganância, lugares muito barulhentos, muita bebida, muito excesso, já não é mais a minha praia quando eu entrei então eu não tô isso. ficando velho. Não. Que bom. Não, eles porque me chamam de eu não suporto velhinha. mais ir num lugar, por exemplo, vou numa festa ou num barzinho, que você não consegue conversar. Que o som é maior, é mais alto do que a tua conversa. Eu começo a ficar irritado. Mas é que, teoricamente, nessa visão integrativa toda, a Terra está passando por uma transição. A pandemia veio como uma limpeza e como um motivo para olhar para si. E as pessoas tiveram que assumir quem elas são. Hoje não tem mais essa coisa de... Você acha que as pessoas melhoraram? Que na minha visão, pioraram. Eu acredito que agora tá todo mundo no oba-oba de agora posso sair. Não dá pra gente saber. A gente vai ter que esperar os primeiros 2 anos depois pra ver como ficou. Euforia. Euforia. Fiquei preso, aquela coisa de reprimida, sair do armário. Sim. Então, não dá pra saber. Agora, o que eu posso dizer é o seguinte. Se nós não aprendemos, o que eu tenho me assustado, inclusive, olhando pra isso, são o número de pessoas que estão morrendo de AVC, estão desligando, ataque cardíaco. O que está acontecendo? Nunca teve um número tão alto, além da pandemia. Então, aí nunca foi tão evidente a lei da impermanência. Hoje a gente está aqui, não sei se eu vou estar aqui viva daqui a pouco. Então, viver o momento presente é muito importante e fazer a nossa parte. Não, e fazer a nossa parte. Então, por exemplo, se a Thaís muda hoje, todo ao redor dela vai mudar. Ela não pode também falar, ai, olha, o meu marido, meu filho, meu cachorro, ai, a secretária do IBRA, não sei o que. Não, ela precisa fazer nela. O que eu vejo é que as pessoas têm medo de fazer a reforma íntima e ficam querendo reformar o outro. Eu acho que as pessoas ficaram muito egoístas. Muito egoístas durante a pandemia e agora. E agora a gente está cheio de patrão do mundo. A pessoa vai lá na internet e quer mandar nos outros. Né? E assim, o máximo que eu vi assim, o máximo do absurdo foi uma briga, o que é melhor, o Toddy ou o Nescau. Né? Mas e briga! Aí eu só pensando, o Maltine é muito mais gostoso. Mas aí que tá, o grande problema é a busca incessante do poder. Então, se a pessoa hoje, ela tá na internet e ela tá ouvindo, é muito sério. Eu mesmo, para ter uma ideia, quando eu percebi que eu tenho um minuto positivo também, que eu estou no 200 e pouco, todo dia eu ponho lá uma mensagem. Quando eu percebi que as pessoas estavam parando para me ouvir, eu levei um susto. Parando para me ouvir e repetir, porque o minuto positivo é um mantra que você repete comigo. Então, hoje eu sou maravilhosa, enfim. E aí eu falei, não, peraí. E aí, o que eu comecei a fazer? Fui estudar e comecei a fazer as outras coisas e colocando lá, pensa sobre isso. Põe a sua opinião. E repito o que eu estou falando hoje, não é uma verdade universal. Pode ser que o IBRA me chame para vir de novo e eu fale outra coisa. Estou mudando. Agora, o que acontece é que quando você tem um nicho de pessoas que estão ouvindo você tem aquele vislumbre do poder. E aí eu pergunto para vocês, que eu estava pensando agora, e se a internet acaba? E se todos os nossos canais vão embora? O que acontece? A gente morre?
Você ficou lá 10 anos fazendo um trabalho? Não, então precisa deixar o legado de alguma forma. Ah, sim. Isso... Se não... Sim. Eu sempre falo assim, a gente tá nessa vida para deixar alguma coisa. Né? A gente não pode entrar aqui e passar em branco e acabou. Sai, vai embora para algum lugar e... não deixei nada, mas tudo bem. Não, a gente tá aqui para melhorar o mundo. Sim. Sempre para dar uma melhorada no mundo, né? E tem que se esforçar para isso. Sim. E uma das coisas que está sendo bem dita na física quântica é da força do pensamento. Então, hoje eles falam da força do pensamento como algo vivo. Então, que nem você falou, o mundo ele tá egoísta, as pessoas estão no instinto de sobrevivência, até aquela coisa do animal mesmo, vou sobreviver, penso só na minha família. Mas o que acontece? Uma vez que uma pessoa pensa que tá bom, que vai melhorar e traz a esperança, outras se ligam a esse pensamento e vão trazer uma ampliação, uma corrente nisso. O que acontece é que o mal, de forma geral, ele tem uma disseminação maior, porque ele vai pegar exatamente no seu ponto fraco. Sim. E você vai ter, durante o dia, vários pensamentos, bons e ruins. Cabe a você vigiar, olhar e fazer a sua parte. Eu até brinco, se a gente é meio ou uma fração de um grão de areia, o grão de areia vai ficar lá parado, vai seguir o efeito mamute ou manada, vou com todo mundo, não quero me diferenciar, ou vai fazer a sua parte. Se a gente faz a nossa parte, o mundo pode se explodir, mas eu tô lá firme e forte, fazendo a minha parte, porque eu não posso obrigar o outro. Falar, olha, Thaís, e conselho, se fosse bom, seria pago. Quantos conselhos que você dá pra alguém e a pessoa faz? Poucos. Poucos. E aí você sofre. Fala, poxa, aquela pessoa tão legal. Eu fiquei lá 2 horas com ela, ela fez. O grande lance é você olhar que é a reforma íntima. E para reformar, não reforma pela aparência, reforma pela sombra da alma. Pela grande escuridão da alma que existe em cada um. E cada um tem o seu momento. Sim. E aí, por isso que eu falo, você precisa estar assistido. Porque se a nossa sociedade não fala da dor e ela esconde através de sorrisos o que está acontecendo, como é que é? Quem que vai ouvir realmente? Que é o que está acontecendo em rede social. Sim. As pessoas se escondendo atrás de sorrisos. Sim. Né? E a diminuição da capacidade de socialização, né? Uma coisa que eu vejo da pandemia, diminuiu muito a capacidade de socialização do ser humano. Então, ninguém entende o outro mais, não se coloca no lugar, não consegue conversar, não consegue interagir. Mas você sabe uma coisa que eu vi, viu, tá? Essa coisa de se colocar no lugar, eu vejo que falta muito do amor próprio. Porque como quando eu considero a mim, eu venho pro egoísmo, que não é verdade, eu vou sempre sobre o que o outro quer. Então, se aqui a gente tá aqui junto e a Thaís é empata, e vamos supor que a Thaís queira uma pizza de calabresa e nós dois queremos de mussarela, nós vamos falar que a gente quer de mussarela e a Thaís vai falar, eles querem de mussarela, então ela isenta o que ela quer. Certo. Em prol do outro. E o que acontece? Perda de identidade. O que acontece? Crise existencial, depressão a rodo. Na classe veterinária está acontecendo muito. Sim. Por quê? Porque e se você perde a sua família? E se você perde o seu trabalho? E se você... Quem é você? É uma pergunta que eu vou levar a minha vida toda. Você perde a identidade. A pessoa se perde nessas escolhas ali, né? Tudo. Então, a empatia ela é boa, mas ela pode ser doentia. Quando você anula o que você quer pelo outro. E quando você acha que, de repente, se você lutar pela pizza de calabresa, é egoísmo. É egoísmo eu querer comprar uma coisa pra mim, sabendo que minha mãe ou sabendo que meu amigo... Pra mim, o que é muito comum agora, eu tô numa fase de assumir. Eu tenho um currículo muito bom, muito melhor do que muitos colegas que estão aí. E eu ficava quieta. Porque eu falava, não preciso falar de currículo, eu não gosto de rótulo, eu não gosto de etiqueta. Não, tô falando sério. Não preciso falar. E aí, o que eu percebi? Que eu não precisar falar, não era o fato de eu ser humilde, mas era o fato de como o outro, que é menos que eu, vai lidar comigo. Falei, não, agora eu preciso falar. Não, e assim, você falou uma coisa que você falou atrás, né? Você falou do mal, né? Para mim, na minha visão, o mal ele não existe. Existe a ausência do bem, né? E até explicado na religião, né? Que o pessoal fala, mas então Deus inventou o mal. Não, ele inventou só o bem. Ele trouxe o bem. E a gente, a ausência dele é que é o mal.
E quando você não mostra o teu currículo, o outro que é bem menos que você vai se sobressair. Sim. Então é a ausência do bem. Sim. Então você tem que mostrar o teu currículo. Sim. Não, e é uma coisa que eu venho aprendendo, porque a vida ensina. Eu tive até, já que a gente está falando, eu tive num congresso de laser agora, essa semana, humano, que tinha alguns veterinários, e aí uma amiga minha estava com uma amiga veterinária. E aí foi muito interessante, porque a gente na mesa, imagina, almoçando, eu sou quieta, eu sou de ouvir. Eu sou falante, mas eu sou ouvinte. Daí a pessoa, em uma hora, ela falou todo o currículo dela e começou a falar comigo como se eu fosse recém-formada. E ela ficou falando, e eu faço tudo que ela faz. Daí eu fiquei olhando, que legal. E aí fui perguntando, como que você... Isso é muito seu também, o Sidney é assim também, quando você conversa com ele. E aí no final ela falou, então, porque quantos anos você tem de formada? Eu falei, 15. Aí ela olhou. Então você não é recém-formada? Eu falei, não. E pra quê? Mas pra quê? Por um lado foi bom, cara. Ela achou que você era jovenzinha. Achou que você eu tinha tenho cara 20 de anos. nova. Mas o que eu achei Ela legal... não sabia que você tem 25, ela achou que você tinha 20. Você tinha 20. Não, mas o que eu achei que foi legal foi essa questão de poder entender que o outro tem uma necessidade de autoafirmação. E essa autoafirmação pode ser mentirosa. Uhum. Esse é o problema. E tem uma linha muito tênue aí entre essa questão da autoestima, da autovalorização e da autoafirmação, porque existe uma baixa autoestima. Mas é por conta dessa coisa das pessoas quererem ter poder. E eu diria pra vocês que o poder é ilusório. Porque hoje eu sou facilmente substituída. Ninguém vai fazer o que a gente faz. Ninguém vai estar aqui gravando essa hora, fazendo... Não, exatamente nós estamos igual. aqui. Não existe ninguém, Camila, Sidney e Thaís, mas... O poder que você tem hoje, rapidamente perde. Enquanto você tá dando, você é ótimo. O primeiro não que você dá. E aí a pessoa que não tem estrutura psicológica cai e morre. Então, perdi meu canal, perdi... Então, isso é uma coisa que eu tenho trabalhado muito na amplitude da consciência das pessoas. Fazendo com que elas enxerguem sua potência, mas com cuidado. Com cautela. Mas você prepara a pessoa para se ela perder também? Também. Ah, tá. Claro. Isso é interessante. Porque assim, eu tenho uma história triste na família, que é o meu bisavô, ele foi multimilionário. Ele, pegar as coisas de São Paulo, todas que são de paralelepípedo, ele que fez. Ele era empreiteiro e tal. E a minha mãe cresceu com ele. Minha mãe foi praticamente criada por ele. E todo dia tinha jantares enormes na casa dele, cheio de amigos. Aí ele perdeu tudo. Não sobrou um amigo. Sim. Um amigo. Sim. Então, assim, imagina a cabeça dele, né? Imagina como ele ficou, porque ele tinha poder, ele conhecia o Washington Luiz, ele tinha nome de rua, uma rua com o nome dele, Rua Fortunato, e aí, de repente, ele não tem mais nada. Não tem... E aí, você não está preparado para isso. Mas não é tá que existem, segundo Jung, tem 2 tipos de pessoa. Tem o extrovertido e o introvertido. O introvertido tem qualidade. Pessoas que ele gosta. E ele não confia em todo mundo e ele se dá bem sozinho. O extrovertido tem relações superficiais, então não aprofunda. E quando a gente tem o dinheiro, a pessoa acha que pode comprar tudo. Eu já tive uma experiência própria que não dá. Quando você está triste, você pode ter muito dinheiro, não dá. Então, o que eu percebo? Que a profundidade, a relação, ela muda. Quando você pensa que você tá bem, e essa é uma pergunta que eu faço para todos. Quando você tá mal, de verdade, quantas pessoas na mão você pode ligar e falar, tô mal, que vão ouvir você e não vão te dar vários conselhos, falar, não fica mal, você tem tudo, para com isso. Ou assim, mas eu sei o que é isso, eu vivi isso, isso e isso. Quantas? Não Normalmente cabe numa mão e naqueles dedos que tem anel. É. É mais ou menos isso, sim, né? E olhe lá, porque é uma coisa que precisa ser dito. Então, sim, o grande ponto é a qualidade. O que acontece com os extrovertidos é que eles têm uma saída todo final de semana, cada vez estão num lugar, acham que aquelas pessoas são amigas e no fim não são. Quando precisar, esquece. Por quê? Porque Porque quem tem muito dinheiro tem o hábito de comprar a amizade. Que é dando coisa, pagando conta, não sei o que lá. Fazendo jantares. Fazendo jantares. E aí você fala, então hoje são poucos constantes e o melhor amigo mesmo, além de você mesmo, são os animais.
Os melhores amigos. E são assim, coterapeutas mesmo. Até eu peguei Covid no começo desse ano, nós estamos em 2022, YouTube. Então, eu peguei Covid no começo do ano. Quase 2023. Peguei Covid e os meus cachorros, eles saíam. Os gatos ficavam quase que, se eu fiquei deitada 20 horas, eles ficaram 20 horas comigo. Quem que fica isso? Não fica. Sem falar nada. Sim. Quem que fica com você? Sim. Eles. Então, por isso que hoje, o animal, na minha concepção, ele é um ser de apoio emocional. Nós podemos ter o apoio emocional no terapeuta, na família, podemos ter num remédio que eu tomo, num floral, podemos ter o apoio emocional até num vício, que seria mais negativo. Sim. Mas o animal, ele entra aí. Por isso que quando ele está doente, por isso que quando ele vai morrer, precisa de apoio. E, infelizmente, os veterinários não têm, às vezes, o tato de olhar um ultrassom e ver que está cheio de nódulo, ok? E de falar com jeito. A gente não tem... É uma coisa que eu bato sempre. Não tem. A gente tinha que ter psicologia na faculdade. Não, essa vai ser minha grande luta. Eu tava conversando aqui nos bastidores, que é isso que eu vou fazer. 2023 eu vou entrar a fundo na saúde mental do veterinário, dos técnicos, da nossa área, para poder tanto diminuir, porque a veterinária tem um índice de burnout muito grande. Sim. E também tem uma vertente com o uso de muitas drogas também na veterinária. Muitos vícios, verdade. Porque é fácil, você pode comprar. Acesso fácil a medicamentos. Só que aí que tá, por quê? Porque você assume uma postura. Por mais que nós não sejamos médicos humanos, nós somos médicos. E quando você entra como médico, você entra numa camada de elite. A Thaís, a Camila, o Sidney são tops. E quando você entra nessa postura, nesse papel, você não pode ser fraco. Você não pode ser vulnerável. O que acontece? Você vai esconder. Quando você esconde, chega uma hora que você tropeça no tapete e a sombra da alma aparece. Que é o nosso lado que todo mundo tem, que é o lado sombra, que é as desvirtudes, que é aqueles desejos que você tem que não são legais. Então, o que eu faço? Terapia, buscar ajuda, apoio. E como que a gente vai perceber isso? Os animais. Tem 2 pontos que a gente precisa analisar nos animais. O primeiro são os problemas de pele. Normalmente, os problemas de pele têm a ver com questões maternas. O animal com a mãe, a pessoa com a mãe e a pessoa em relação à autoestima, como ela se vê. E os problemas ortopédicos, que são a nossa chave, que tem a ver com o pai, que é a sustentação, que é a promoção, que é você se empoderar, que é a questão financeira. Então, tudo isso a gente vai olhar sustentação, problema ortopédico, e pele, problema de autoafirmação, autoamor. Onde você se baseia para isso? Os estudos que eu faço são medicina chinesa, que é a nossa praia, metafísica da saúde. Eu gosto muito de alguns nomes. A gente tem o Gasparetto, Val Capelli, Pierre Weil, tem a Louise Hay, que trazem essa linguagem. Bacana. Cristina Cairo. Na verdade, eu me formei com Cristina Cairo. E mais a espiritualidade que me fala, que eu não sei de onde vem. Eu adoro a Cristina Cairo. Eu assisti uma palestra dela uma vez, encantada. Então, é assim que eu faço. E aí, de acordo com isso, eu vou trazendo para os animais e a gente vai ver. Cá, mas, poxa, aquela raça tem problema de pele. Aquela animal tem problema de coluna. O que é isso? É do sistema. Tem agora a Bert Helling com a constelação, que também traz essa vertente. Mas tem um grau de... meu querido Marcos. E tem aquele grau de afinidade. Afinidade energética. Então, eu vou falar para vocês. Eu tô sempre por aí, dando palestra, fazendo coisa. Eu não achei um caso que eu não consegui relacionar ainda. E quando relaciona? Qual que é o próximo passo? O próximo passo é trazer para a consciência. A primeira coisa na cura é você aceitar. Aceitar que aquilo tem. E aí você começa, aos poucos, eu vou aceitar e aí eu vou começar meu processo de desapego para aí poder entrar na transformação e no que a gente chama de ressignificação. Isso em tudo. Isso é uma receita que a gente brinca e que é muito usado para processo de luto, por exemplo. Qualquer luto. Luto de perda de parente, relacionamento, trabalho, com você, alguma coisa, animal. Então, o que acontece? A primeira fase do luto vem com a revolta e tudo. Você só vai começar a melhorar quando você aceita. Não tem nada a ver com o fato de você dar as coisas da pessoa, por exemplo. Isso você pode estar fugindo. Quando você aceita que acabou,
você começa um processo. E aí vai. Aí depende muito da pessoa. O quanto ela tá. Então, trazer pra consciência. O que eu faço? Então, vamos supor que o problema de pele a gente identificou a mãe. Ok. A pessoa vai pensar. Normalmente, eu faço acompanhamento semanal, quinzenal, depende do que for. Tem o WhatsApp hoje que mata nós o tempo todo. Então, o que a gente faz? Vai acompanhar. Então, eu sei como é que eu vou trabalhar as memórias de dor. E aí, tem várias técnicas, o floral e tudo. Uma das coisas que... Eu tive uma aula recente com o Roberto Crema, na Transpessoal, que eu fiz na Unipaz. Eu lhe dei uma aula. E ele falou uma coisa interessante. Ele falou, todo mundo tem trauma. Só que, às vezes, o trauma aconteceu 20 anos. E você tá ainda com o trauma. Então, quer dizer, todas aquelas memórias de dor estão naquele momento latentes em você. O que você tem que fazer? Vai isentar seu trauma? Não, você não. Eu acho que ainda a gente não pode voltar no passado. Mas você vai começar a tirar ainda o poder. Não, mas você vai ler A Sombra da Alma. A gente vai. Eu não acredito que só tem essa terceira dimensão. Tem outras que nós estamos. Inclusive, projetando em sonho, eu tenho viajado pra caramba. Mas o que a gente vê é... Essa memória de 20 anos vai ter efeito agora. E aí vai me pôr numa situação de vitimismo, coitadismo. Quando eu tenho consciência disso, eu começo a mudar. Só que, segundo Freud, existe um gozo, um prazer na dor. Então, eu tenho prazer que meu animal tem problema de pele, porque ele precisa de mim, porque eu tô lá. Quando ele começa a melhorar... Pode perceber, muitos tutores que são dependentes param o remédio, param o tratamento, isso não é levam sadismo, tanto. né? Então, oculto. Um sadismo oculto. Não traz a consciência, a pessoa faz isso sem O Freud fala que para você mudar, você precisa entender que tudo que você hoje fala de dor traz um prazer. Então, se eu tô doente, eu tenho minha família que me olha, eu tenho... De repente, uma bolsa auxílio do governo, eu tenho tal coisa. Quando eu melhoro, eu perco tudo. Eu tô pronta para perder tudo. Então, eu tô pronta para ver o meu animal bem, que não vai precisar de mim, inconsciente. Olha que louco. Então. E aí, por isso que... E aí, tem muitos veterinários... Gente, se vocês estão assistindo esse vídeo, não é sobre vocês, é sobre o prazer que existe oculto. Porque eu tenho aquele animal que depende de mim, é meu filho. Se eu não tiver que cuidar dele, o que eu vou pôr no lugar? É verdade, né? É verdade. E aí, ferrou! Pensando nisso. Eu vou pôr no lugar. Não é? Se eu não tiver... E outra, vocês também são profissionais da reabilitação. Quanto que você fica na sessão do animal? Vai, 30 minutos com as agulhas. 30 minutos, agulha e tudo, às vezes mais. O resto é o humano falando. É verdade. Por quê? Porque ele não tem o que falar. E às vezes é engraçado porque a gente vê... que tem tutores que gostam do veterinário que fala, tem outros que não, mas a maioria está carente de fala. Sim. E é o animal, já foi comprovado cientificamente, que o animal, ele é um recurso de socialização. Quando você vai numa clínica veterinária, as pessoas lá conversam entre si, porque estão com o animal. Sim. Quando você vai no hospital, não. E alguém que te ouve, né? Ter alguém que te ouve. Não, e aí você faz até amizade. Você está passeando com o animal na rua, alguém vai perguntar. Sim. Alguém vai perguntar. Então, nesse ponto, eu acredito que é meio loucura, ainda bem que eu tô em casa. Mas é um Chama todo mundo não de é louco loucura, aqui. Chama todo mundo de Não, louco. é um devaneio. Ainda bem. Ainda bem, né? Não, e é exatamente isso que eu tô fazendo nas redes sociais, conscientizando. Não trazendo como uma verdade universal, mas fazendo com que a pessoa pense. Sim. E lembrar que você pode ter os diplomas que for, mas que vocês são humanos. Então, na hora que tá doendo, tudo pula pela janela, você esquece. Eu tive que cuidar de mamãe, minha mãe tem um problema muito sério na cervical, artrite. E eu fiquei com ela internada na pandemia, 2020, a gente ficou 15 dias. Eu não era nada. Eu não era acupunturista, eu não era nada, a gente esquece. Então, o que é interessante? Você ter a sua rede de apoio, aquelas pessoas que você pode ligar, aqueles colegas. Hoje a gente está pedindo para trabalhar transdisciplinaridade, então essa troca, mas não é todo mundo que gosta. Verdade. Deixa eu te fazer uma pergunta delicada. Pode, vai lá. O que você acha da eutanásia nos animais? Então, eu particularmente já fui muito contra, numa outra vertente. Hoje eu acredito o seguinte, e eu acompanho a transição, toda essa questão da morte. Eu não faço, a Camila não faz. Mas o que eu percebo? Eu trago para a consciência da pessoa.
Ela vai escolher. No fundo, eu acho que a gente não tem o poder de escolher, apesar de alguns colegas escolherem, enfim. Então, o que ela vai ver? A gente tem um preparo. Quando o animal recebe um diagnóstico terminal, existe um time. O veterinário tem um grande poder de falar. Mas o que é a eutanásia? A eutanásia é aliviar o sofrimento do animal ou é aliviar o sofrimento do humano? Que não consegue ver o animal naquela sensação, naquela situação. E outra, se o animal estiver muito ruim... Então, acho que são os dois. Se o animal estiver muito ruim, realmente, existe alguma forma de cuidar? Qual que é o grande... Porque tem uma chavinha. Qual que é o ponto que a gente fala que é eutanásia? Quando a dor não cessa com as medicações, quando não come, não bebe, não faz xixi, tá vegetando. Aí, ok, até uma pessoa. Agora, se o animal, ele tá, no nosso caso, não tá andando, o que eu posso fazer? Eu vou ter tempo para cuidar? Eu não recursos, vou? Né? Como que vai ser? Assim, nesse caso, eu tô falando no sofrimento mesmo. Agora, o sofrimento tem essa linha. Então, a gente vai precisar olhar. Tem muita gente que faz eutanásia por conta do afeto e que traz para mim e fala assim, ele não merece viver isso. Porém, a Camila estuda toda uma parte espiritualista, que diz que assim como nós, de uma forma um pouco diferente, o animal tem uma evolução espiritual também. Então, ele tem coisas que ele adquire e tem coisas que ele precisa passar. E, às vezes, uma morte assistida é melhor do que uma morte interrompida. O que seria uma morte assistida? Você estar com ele, independente de ser numa clínica veterinária fazendo eutanásia ou ele na sua casa tendo uma morte natural. Por quê? Porque ele vai ter e cumprir toda a parte de evolução que ele precisava. Aí, como que seria uma morte interrompida? Quando a gente para o processo. Então, quando, de repente, a pessoa deixa o animal lá, como se fosse um objeto, faz eutanásia. Ou quando o clínico, às vezes, não dá a oportunidade. Por isso que eu grito mesmo no time, de nós da integrativa, podemos falar das possibilidades. O que pode fazer, o que não pode fazer. Agora, o sofrimento, ainda não existe um grande score que seja real para eu saber se está sofrendo ou não. O que é real, que nós sabemos, é que existem humanos que podem ser categorizados. Tem o dono, como eu sou dona do copo. Tem o proprietário, que acha que manda. Tem o tutor, que é aquele que tem um elo diferente. E tem aquele responsável, que também tem um elo diferente. Tanto que o CRMV falou que a gente precisa chamar de responsável, não é tutor. Então, isso daí eu tenho batalhado faz tempo, mas não tem como mudar. E tem a mãe e o pai, Eu sou contra chamar de tutor, porque, primeiro, tutor é para criança. Você olha o dicionário, é para criança. Segundo, você está fantasiando uma coisa, que bonitinha, tutor. Não, a pessoa é responsável por aquele animal. É o termo correto. E acho que esse termo responsável é legal, que traz realmente esse subjetivo de você tem que zelar por esse... Quando eu falo para o cliente que ele é o responsável, eu estou falando, você tem que cuidar dele. Quando eu falo, você é o tutor, ai, que bonitinho, eu sou o tutor. Então... Isso eu sou contra. E aí o pessoal fica bravo comigo quando eu falo isso. Não fico não. Porque mas muita gente fica... Pior do que tutor, tem o teu pai e mãe, que aí humaniza uma relação que não deveria ser nesse sentido. Esse é o problema. Eu estava revisando o teu capítulo, que a Camila, para quem não sabe, escreveu um capítulo no nosso próximo livro, né? Aí... Eu coloquei tutor. Não, tô pensando Não. Eu fiquei feliz. Você colocou os 3... E aí você falou que o certo é chamar de responsável. Eu fiquei tão feliz quando eu li isso. Eu fiquei feliz. Porque o que acontece? Tutor pode ser usado, mas tutor predispõe uma pessoa que tenha conhecimento pelo animal, que tenha afeto pelo animal e que faça tudo pelo animal. Só que vamos combinar, a gente está na prática. Todas as pessoas que têm animal são tutores? Não. Então, o CRMV, ele fez um levantamento dos termos. Que bom que eu escrevi isso, porque eu tô bem assim. Fez o levantamento dos termos e ele foi vendo. Agora, o que eu posso falar que, para mim, Camila, quem procura o meu trabalho são tutores. Dificilmente uma pessoa que é dono, proprietário, que vê o animal como só assim, vai procurar eu. É que nem a acupuntura e a fisioterapia. Mas, assim, mesmo assim, eu chamo de responsável. Sim, responsável é diferenciado na reabilitação e na integrativa. Isso é fato. Porque aí que tá. O que acontece é que não é um mar de flores. É um mar de flores enquanto meu animal tá bem. Quando meu animal tá ruim... E aí, quando a gente entra na eutanásia polêmica, o que eu digo? Você que decide. Exato. Qual é o meu papel? Qual é o meu papel? Informar, né? Informar. Então, eu vou fazer eutanásia, doutor. Não dá, tudo bem. Então, você vai lá. Você acompanha o pré-anestésico e tem uma dica que eu dou. Conta a história do animal.
Tem uma história muito legal, não sei se a gente tem tempo. Tem, tá manda ver. Tem uma história muito legal da manchinha da Rejane. Depois até posso mandar foto, tudo. Então, a manchinha, eu acompanhei filhote e ela tava com, acho que com seus 15 anos. Ela teve um pico, a diabética, teve um pico. E aí a Rê me chamou lá, e aí eu fui, fiz acupuntura, fiz reiki, fiz soro, fiz toda a medicação que precisava fazer pra cachorra. E ela ficou super bem. Eu fui de manhã, ela foi ficar ruim 3 da manhã no dia seguinte. Aí ela me ligou, fui lá, de novo. E aí fiz tudo de novo, não reverteu. A cachorra deitadinha, apática, dando aqueles gritinhos. E aí, na hora eu tava lá, eu uso muito música, então eu tava lá com a música. E aí me veio na minha cabeça. Não vou entrar em essas, mas me veio a ideia. E aí eu chamei a Rê, eu falei, Rê, vai lá e conta a sua história com ela. E aí eu sou da música, então ela foi pro quarto, a cachorra no chão, ela sentou no chão. Eu fui acompanhando a trilha sonora. Ela ficou lá 1 hora, contando, desde quando a manchinha chegou até aquela hora. E você chegou, você lembra, blá, 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 nanana, e foi contando. Nesse momento, a cachorra parou de uivar e ficou as duas nessa relação. Olha. E eu fiquei chorando, eu sou chorona. Eu já tô aqui, ó. Eu fiquei chorando. Eu sou que choro no comercial de sabão em pó. Eu já tô aqui. Não, mas aí o que aconteceu? E aí ela ficou lá 1 hora, ela voltou, sentou no sofá e falou, ó, Camila, fiz. Quando eu voltei, ela fez a transição. Meu Deus. Morreu. A cachorra. E aí foi muito interessante, porque a cachorra morreu. E aí eu tava lá. Então aí eu me despedi, fiz as minhas orações lá pra cachorra, porque eu sou espiritualista, não tenho uma religião fixa, pra quem quiser, né? Eu sou... Enfim, fiz a oração, chamei a Rê. E foi muito bom eu estar lá, porque na hora que a Rê viu que ela morreu, ela quase desmaiou. Nossa. E aí eu fui lá, o que eu falei nessa hora? Nada, eu abracei ela. Fiquei lá, silêncio, a presença silenciosa. E aí eu percebi esse poder. Então, isso eu posso fazer com o animal na minha casa, isso eu posso fazer na minha eutanásia. O que é? É que o animal entenda que ele teve uma vida em que ele aprendeu, em que ele foi feliz e que naquele momento ele tá, e que o humano vai ficar bem. Sim. Porque esse que é o problema. No que eu estudo, existem elos, contratos, ligações entre as pessoas, os animais e tudo. E às vezes o animal sabe que ele é um animal de apoio emocional. Como é que vai ficar aquele humano? E aí ele fica lá sofrendo. Gente, eu ia perguntar isso pra você agora, porque eu percebo isso também. O animal não parte porque acha que ainda tem aquele cuidado. Se você for embora, esse humano não vai suportar. Sim, mas isso acontece por conta da humanização. Quando a pessoa tem o animal como um filho, ou, enfim, e isso atribui a gente precisa um papel que não é dele, né? Isso é o lado ruim dos tutores. Porque o que acontece? É um animal, não pode pisar na grama, tem que usar roupa, tem que tomar 200 banhos por dia, não pode entrar sem limpar a patinha, não pode cheirar o bumbum de outro cachorro, não pode arranhar meu sofá. Então, peraí. E aí você vê que tem animais raízes e tem animal, os meus gatos mesmo, se eles saem, eles não sabem nem o que fazer. Eu até gravei um vídeo com eles, muito legal. Mó sol, eles têm acesso ao quintal. Sol. Gostoso. Ninguém vai. Todo mundo na minha cama dormindo. Eu falei, gente, o que é isso? Sol, porque animal... É a nova geração. Nova geração diferente. Eu tenho um assim, hein? Então... Eu tenho 3, né? 2 são mais raiz, assim, vão no sol, curtem passear. E aí que tá. Assim, claro, sempre restrito também. Não ficam soltos aí por aí, porque daí também, né? Aí fica meio complicado. Mas aí que tá. Esse é o nosso papel como veterinários, como pessoas, de passar adiante. Então, tudo que eu tô falando são hipóteses, coisas que eu vivi, que eu tenho estudado, que a gente vai pensar. Sim. Então, a Camila é contrária à eutanásia? Não. Eu trago pra consciência. Eu nunca tive que fazer eutanásia de nenhum meu. Todos os meus eu acompanhei até o momento de morte. Mas é uma coisa que colegas mais próximos já me questionaram. Mas você vai ficar com ele assim? Vou. Vou fazer o máximo que eu puder. Por quê? Porque eu acredito, eu nunca morri nessa vida. Morrer. Eu acho que eu tô viva agora. Então, assim, espero que sim. Mas eu acredito que você morrer com alguém que você ama faz toda a diferença. Sim. Porque da mesma forma que você tá, sei lá, assistindo um trabalho, fazendo alguma coisa e vê que as pessoas estão lá na torcida te estimulam, no momento que você tem que ir também. Então, o animal ver o humano vai fazer com que desligue. Tem uma outra história também, dá tempo ainda? Opa!
Outra história que é uma veterinária clínica amiga minha, só que ela é clínica mesmo. Uhum. E aí eu cheguei do nada, claro, como sempre, na clínica dela. E aí quando eu cheguei, tinha uma senhorinha chorando copiosamente na recepção. E eu não entendi. E aí eu falei, o que tá acontecendo? Não, que o cachorro dela tá fazendo eutanásia, não sei o quê. E aí eu tinha a minha paciente, estava esperando, eu falei, você pode esperar um pouquinho? Eu falei, posso. Aí eu peguei ela, trouxe lá pra minha sala. Não, imagina que era 2 salas, trouxe pra sala. E aí eu pus ela na minha frente. Aí eu fui conversando com ela. Eu falei, o que você gostaria de falar? Eu acho que era Billy, pro Billy. Uhum. E aí ela foi falando. E ela foi falando pra mim. E aí eu fui conduzindo esse processo. Deu 5 minutos a veterinária. Minha amiga entrou na sala e falou, você tem que deixar ele ir, porque ele não tá indo. Ela já tinha aplicado tudo, ele não foi. Nossa, gente. E aí depois... E aí Vai até arrepio. e ela foi brava. Não, e ela foi brava porque ela tava vendo sofrimento. Ela não foi do jeito dela de ser, que é diferente do meu. Ela saiu. E aí a humana, imagina, ela já tá chorando. E aí a gente foi conversando. Então diz pra ele como você se sente, diz que você vai ficar bem e que você vai sempre levar ele e que você aprendeu muito com ele. Diz pra ele. 1 minuto ele foi. Olha. Como que você explica? Existe um elo. Bert Helling é o que está mais próximo. A gente tem o Sheldon Quare, que também fala dos campos mórficos e tudo. Mas existe uma linha de conexão entre as pessoas. Sim. Não é acaso que a pessoa está ouvindo esse podcast ou que nós 3 estamos aqui. Com certeza, no que eu acredito, nós nos encontramos à noite para discutir o que a gente ia falar. Chegamos aqui e viemos, e tá tudo bem. Não é? Então, falar de forma de ajudar. Sim. E não querer convencer que o que eu acho é real, porque nem eu mesma sei se o que eu falo é verdade. Eu tô sempre o tempo todo questionando a mim mesma. Né? A gente pode mudar sempre. Mas porque mudar não é vergonha. Vergonha é ficar parado. Sim. Não, e eu acho que uma das coisas que é legal é você apresentar como uma hipótese que você mesma questiona. Então, se você perguntar qual o sofrimento que é, não sei. Depende do caso. Sim. Os 2 estão em sofrimento. E quando a gente tem um animal humanizado, tem muito mais sofrimento do que o outro. Sim, com certeza. O pessoal compara muito com filho, né? Sim. Muito. E assim, aí você pode conversar com qualquer um que tem filho. Não dá para comparar, é muito diferente. É muito diferente. O animal é um animal, a gente gosta muito, a gente cuida muito, mas eu sempre falo assim, quando quem fala para mim assim, mas é igualzinho a filho. Eu falei, se você tiver que escolher. Eu sempre falo, se você tiver que escolher entre o animal e o filho, quem que você vai escolher? Você vai escolher o filho, claro. Né? Então, é uma coisa muito diferente. Não deixa de ser um membro da família, é um membro mas numa da família. Posição diferente. Mas é que nem humanos, o né? adestrador Leonel, que é o nosso professor aqui, né? Que inclusive estuda veterinária, ele fala, a gente pode tratar muito bem o animal, mas ele tem que saber que ele é o último na cadeia, na família. Sim. Ele tem que saber, até o Marcos Fernandes fala no livro dele, isso daí, né? E então ele tem que saber que ele é o último na família e ele tem que respeitar todo mundo. Até por questões de controle, realmente comportamental e tudo mais, né? Mas tem uma coisa muito louca. Hoje a gente está usando muito o termo família multiespécie. Então, terapeutas sistêmicos estão correlacionados à constelação, mas nem necessariamente tem. Família multiespécie significa exatamente o que você falou, tá? Cada um tem um lugar. Dentro então, não é porque a família é multiespécie que o meu animal é meu filho. Não, ele não é seu filho. Ele é um membro da família. Sim. Porque quando você põe o animal como filho, existe um déficit, uma carência, um vazio que você quer preencher. E aí esse animal, ele tem um papel muito forte. Se ele fica doente, se ele morre, se acontece alguma coisa, e aí é claro, aí você usa também ele. Eu não vou na festa por causa do animal. Nunca fica sozinho. E quantos trabalhos e quantas questões que a gente tem nos animais hoje de emoção mesmo. Sim. Animais que são agressivos, animais que têm a dificuldade de ficar sozinho, ansiedade animal de ansioso, separação, lambedura de pata. Tudo isso tem a ver com o humano. Eu falo assim, eu nunca tive um cachorro que tivesse medo de fogos. Nunca tive. Por quê? Porque eu não demonstro medo de fogos, eu não demonstro nada. Para mim, estourou fogos. Agora, chegou a nova, até fiquei preocupado. Será que é realmente assim? E teve a Copa agora, estourou fogos, ela olhou para a televisão, acho que ela queria ver o gol, né? Olhou para a televisão, voltou para dormir. Então, depende também, eles pegam muito o nosso comportamento. Muito. Sim. Né? E eles vão observar. O que acontece é que no aspecto de linguagem, a linguagem que mais diferencia deles, da gente, é a escrita.
Só que eles têm muito a linguagem do corpo, então ele percebe você real. Sim. E nós temos muito a linguagem da fala. Uhum. Só que nem tudo que a gente fala é verdade. Sim. Nós temos uma técnica Exato. muito legal. Então, no caso do animal, por que é interessante? Se essa teoria é real, de você tá triste e você se mostrar forte, você saiu o dia inteiro e ninguém percebeu que você tá mal. Uhum. Mas quando você chega em casa, que você tira aquele papel, quem vai estar lá e que vai estar com você chorando? O animal. É. Quem Não vai tem perceber? como enganar, né? Não. Uhum. Então, por Quem isso vai que perceber é o animal, eu isso é recomendo certeza. que todo mundo tenha um animal. A única coisa que me preocupa é que abril de 2020 foi o mês que mais teve adoção animal. Porque foi quando entrou a pandemia. Sim. Entrou em Depois- março, aí o pessoal viu que estava solitário dentro de casa e é abriu isso todo mesmo. mundo. Essas pessoas, elas estavam preparadas para ter um animal? Não sei. Não sei. Foi uma boa E- carga em cima dos animais, hein, nessa E pandemia. assim, a pessoa em depressão dentro de casa, Sim. o animal tendo que segurar tudo isso, né? E agora a pessoa está bem, saiu de casa e o animal fica lá. Não, ou os né? animais agora sendo descartados. Descartados. Como assim, acabou a sua função na pandemia, não Sim. tenho mais espaço Só que para esses você, animais nem estão tem. com 2 anos. E Estão aí com os 2, animais 3 sendo anos, abandonados, né? sendo devolvidos para os centros de adoção, Sim. como se, acabou, agora eu não preciso mais dele, Já então eu fez vou teu papel. devolver. Tchau. Na hora de você devolver aquilo que o animal te prestou ali durante Sim. a pandemia, o humano dá para trás, pipoca, né? É Sim, bem típico. Sim. É bem típico Complicado. mesmo. Sim. Complicado. E é engraçado, assim. Agora, quem gosta de animal não fica sem, né? Não. Eu tive uma que morreu faz, 3 meses, 4 meses, né? É. E eu passei 8 dias jurando que eu nunca mais ia ter um cachorro. Eu ouvi esse juramento aqui no É. Ibrem. Não 8 tenho mais dias. cachorro, mas não não vou deu. mais ter Quanto cachorro, porque tempo ela deu? sofreu muito para morrer. Quanto tempo deu até você adotar 8 uma dias. nova? 8 dias, 8 né? dias. No 8º dia eu falei, vou dar uma olhadinha. Pronto. A Meg tá lá em casa. É. Que bom. Mas você sabe bom. que isso aconteceu comigo também. Teve uma minha que morreu. Uhum. E aí eu fiquei muito mal. Eu até peguei com a Catland, um gatinho que eu tava que legal. ajudando. E aí ele faleceu. E aí eu fiquei tão mal com o falecimento dele. E ele foi uma transição pra mim. Porque eu deixei ele internado, eu fiz todo o paliativo e não tinha mais o que fazer. Uhum. Não conseguia sondar o gato, ele tava obstruído. O Nossa. que eu vou fazer? Natural, eu não vou fazer. E ele morreu no reiki, então foi bem triste, assim, pra mim. Poxa. De novo, eu trouxe essa questão, putz, matei outro animal. Não, ajudei. Enfim. E aí, depois de, acho que 15 dias, me ligaram falando que tinha 2 gatos abandonados numa caçamba de entulho. E aí, eu fui lá. Quando eu cheguei lá, eu vi o entulho cheio. Eu falei, se eles estiverem aí, eu pego. Uhum. Aí, peguei e levei. Hoje, a Kiara e o Léo estão em casa. Se não tivesse morrido, se eu não tivesse tão sensível, eu não iria, provavelmente. Uhum. Sim. Então, Sim. É bem por isso. tudo tá escrito. E não existe o acaso, né? As coisas Não, acontecem sempre por um tudo motivo. sincrônico. Na tua rede social, você tá como Camila Jarita Vijaya. Vijaya, é assim que fala. É. E o que significa? Jarita Vijaya é o meu sannyasa, é o nome que eu ganhei quando eu me tornei mestra de Reiki, em 2016. Significa pássaro vitorioso. Olha, que legal. Isso tem muito do meu trabalho, porque eu sempre vou em vários lugares, então eu tô sempre semeando, sempre livre. Eu não sou aquela pessoa que vocês vão conseguir... Camila, você vai ter que ficar aqui todos os dias. E eu tava até conversando agora nos bastidores com o Cláudio. Eu trabalhei 4 anos no hospital, numa clínica, que eu tinha que ficar lá das tal hora, tendo paciente ou não. Eu falei, não consigo. Então, essa alma Você é livre... igualzinho a mim. E que leva ao conhecimento onde está. Mas não é um conhecimento de um livro que eu li, é um conhecimento vivido. Então, eu tô hoje nessa razão. E aí, o Jarita Vijaya se tornou o meu instituto. Então, hoje eu tenho um instituto que está 100% online e que tem como foco o empreendedorismo social. Então, é um instituto que oferece algumas terapias e a preços populares, no sentido de trazer a terapia ao alcance de todos para aqueles que querem, de repente, uma constelação, apometria, um floral, fazer terapia com psicólogo, psicanalista, ou querem uma sessão de coaching e não podem pagar o valor. Bacana. Então, o Jarita Vijaya se tornou a minha marca. Sem querer. Não era uma coisa que eu quis. Mas em 2016, quando eu fiz a transição e eu assumi esse meu lado humano também, porque foi ainda uma briga interna. Mas eu sou veterinária, então, assim, quando eu assumi, aí foi tomando forma. Então, é isso. Bacana. E o pessoal te encontra onde?
em todos os lugares. Estou em todas as plataformas. Isso é verdade, viu, gente? Eu estou no YouTube, eu estou no Kawaii agora, no TikTok. Legal. Eu estou no Facebook e no Instagram. Tenho 2 contas, então tem a Camila Jarita Vijaya, que tem a ver com o Instituto Desenvolvimento Humano, e tem a doutora Camila Marques, que é DRA Camila Marques, no Facebook e no YouTube, e eu pus o VET, porque tem 4 Camilas Marques que são veterinárias também. Puxa, é mesmo? Olha. Não sabia, não. Não são integrativas, mas são veterinárias. Ainda Então, bem que Sidney Piesco sou só eu. tem outras. Então, não tem problema. Não, eu sou só eu, mas tem outros nomes iguais. Então, assim, me encontro nas 2 redes. Estou muito presente, assim, estou muito na missão. A única plataforma que eu não tenho ainda é o Twitter, que eu não entendi muito bem. Mas tudo que Twitter puder... é praça de guerra, não entra não. Tudo que eu... tudo que eu puder, eu tenho. Fica soltando e também, verbos, né? E também tô aqui no Ibra, desde que eu fui convidada pelo Sidney. Sim. Eu lembro até hoje que ele olhou pra mim, que foi uma amiga minha, a Lê, quando eu apresentei, que falou pra você, ela podia ser professora. Aí ele me pegou no café e falou, Camila, você conseguiria montar uma aula de não sei o que lá? E aí eu falei, consigo. Porque eu vi ela apresentando a monografia. Sim. Eu falei, ela leva jeito. Ela leva jeito. Aí eu fui conversar com ela. Olha. Não, eu assisti, porque eu não tinha nada pronto. Assim, pode? Posso. E aí... Aí tá aí. Não, a docência é 15 muito, anos. não, é muito legal, porque aqui eu dou aula aqui, eu dei aula num técnico também, e eu adoro. E agora, recentemente, eu estava falando para eles, eu me formei em oratória também, para melhorar a comunicação, então isso achei que ficou muito legal. Ajuda muito. Legal. Porque a gente precisa, nós somos comunicativos, Sim. nós 3 aqui somos, mas a gente pode melhorar. Para fazer menos prolixo, mais assertivo e para qualquer momento, que nem esse podcast, poder impactar a pessoa de ouvir. Claro. Legal. Queria agradecer muito a tua presença aqui, foi muito bacana, legal. Foi muito legal. E você vai voltar, né? Com certeza vai voltar para outras vezes. E eu queria agradecer também o internauta que ficou até agora, que compartilhou com a gente tudo isso. Vou pedir para vocês, mais uma vez, darem like. Não esqueçam, isso ajuda demais o canal. Compartilhar esse vídeo. Manda para os amigos. Olha, que papo legal que a gente teve, né? Manda para os amigos. E também se inscrever no canal. Comentar também. Tem que comentar, né? Se inscrever no canal e ativar o sininho lá. E quando ativar o sininho, não esquece de colocar que quer receber todas as novidades, né? Se colocar só parcial, não vai receber tudo. Quer receber todas as novidades com a gente. Lembrando que são 2 canais, né? Sim, o Ibra Talks e o Cortes do Ibra Talks. Legal, gente. Muito obrigado. Muito obrigado, Camila. Obrigada, Camila. Como Até mais. sempre. Até mais, gente. Tchau. Tchau, tchau.